E destacando que por causa do frio e dos improvisos, o número de incêndios em casas e apartamentos aumenta nesta época do ano. Como evitar acidentes, como que aconteceu ontem aí na imagem na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Se o fogo começar, o que fazer? E quem responde é ele, Lucas Abate, o primeiro destaque. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. Ontem nós acompanhamos um incêndio que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre, começando na rede elétrica. Então hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros para mostrar o que fazer para evitar e quais medidas fazer, André, quais medidas tomar quando o incêndio acontecer. Então para isso a gente trouxe, olha só, um aquecedor elétrico que todo mundo tem em casa, o famoso T, André, que é aqui que mora o perigo, e também as famosas lareiras ecológicas. Então daqui a pouco eu volto junto com o Tenente Silveira para fazer essas demonstrações e também dar dicas para quem está em casa. Aliás, André, quem está em casa pode mandar mensagem para a nossa redação para apontar algumas dúvidas, contar alguma situação que o tenente pode ajudar a esclarecer depois. Tá certo, e por isso na tela a gente coloca o telefone, é o 51 980 27 51 13. Vai lá, faz a sua pergunta que a gente vai aqui ajudar a colaborar nesse momento que é muito importante, onde nós temos aí um período de frios, afinal de contas o inverno, né, está começando, e por isso é muito importante essa orientação, em seguida toda a ajuda direto do Corpo de Bombeiros para a gente se prevenir. 11h45. Essa não dá para acreditar, mas é verdade. O Instituto de Educação da capital está com as aulas improvisadas devido, sabe o quê? Ao roubo de fios. Esse é o destaque da colega Gabi Lerina. Oi, Gabi, bom dia. Oi, André. Fios de cobre que foram furtados da parte da frente da escola, André, e que deixaram cerca de 800 alunos do ensino médio e do ensino fundamental às escuras. Olha, André, uma situação muito chata. Os estudantes estão muito chateados com essa situação porque ficam lá, ó, forçando os olhos para poder enxergar as letras no caderno, porque não tem iluminação. E por causa disso, André, essa situação já chegou a uma semana que não tem energia elétrica na escola. O horário das aulas teve que ser reduzido. Os alunos estão começando a aula, ao invés de 7h30 da manhã, às 9 horas da manhã. E estão sendo liberados, aqueles do turno da tarde, às 4h30 da tarde, antes que escureça, porque senão não tem como enxergar. Eu fui até a sede e vou trazer para vocês daqui a pouco, então, o que eles estão enfrentando, o desafio dessas crianças, alunos, estudantes que só querem aprender, André. É daqui a pouco. Até já, 11h46, dia de operação contra a quadrilha que aplicava golpe do Nudes. Bandidos usavam até nome de delegado para enganar as pessoas. É o destaque que vem da redação com ele, Glauco Paz. Oi, Glauco, bom dia. Tudo bem, André? Bom dia. Atenção, como diria André Rara. Atenção, cuidado, porque a foto do delegado que pode aparecer no seu celular não é exatamente enviada por ele. É criminoso ou criminosa que está atuando. Sim, 7 mulheres foram presas nessa operação. Já já nós mostramos como atuava essa organização, esse grupo, esses criminosos, André. Em alguns dos casos, inclusive, mostramos aqui, Glauco, com as delegacias de polícia todas fake, né? Fazer um cenário de filme, né? Para fazer aquela encenação toda, que o caso foi parar na polícia. Daqui a pouco o Glauco vai explicar pra gente, mas até a delegacia de polícia era falsa. Em seguida, o Glauco vai explicar pra gente mais esta operação contra o golpe do Nudes. E daqui a pouco tem o Blocão do Esporte aqui no SBT Rio Grande, a partir da 1 da tarde. E o Grêmio, ele ficou só no empate 0-0 pela 5ª vez nesta Série B. O tricolor tem um dos piores ataques do campeonato. Mas que falta de pontaria, pelo que a gente observa, olha aí, de olho no lance. Olha aí, hein? Hein? Esse até eu fazia. Entra em campo, Matheus Schenck. É o Schenck? Não sei se faria. Glauco Paz, boa tarde. Oi, Glauco, oi, André. Olha, como tu não sabe se eu faria? Eu faria sim. Eu acho que não, mas tudo bem. Fazia até de cobertura.
Olha ali, na cara do gol, o Elias perdeu. Essa que é a imagem que está rodando a rede social para criticar o ataque do Grêmio, né, Glauco? É um ataque de nervos, o ataque gremista nesta Série B. Daqui a pouquinho no Blocão do Esporte a gente vai mostrar esse lance mais algumas vezes, vai mostrar os melhores momentos e vai falar com a Dani Hill aqui no estúdio para repercutir esse empate gremista e também falar sobre o Internacional que sonha com um velho conhecido, Yuri Alberto. Será que é só sonho ou dá para se tornar realidade? Daqui a pouquinho, tá? Agora o Grêmio não tá fazendo gol, mas também não tá levando. Isso pelo menos, né, ajuda na atual situação. Série B, hein, gente? Mas daqui a pouco, no Blocão do Esporte, Matheus Schenck e Glauco Pazza vão trazer detalhes, debates e informações sobre a dupla Grenal. Muito bem, senhoras e senhores, nesta época do ano, a gente faz o possível para se esquentar. É ou não é verdade? E por isso equipamentos precisam ser usados sempre com muito cuidado para evitar incêndios, como esse que aconteceu ontem. A gente mostrou aqui na Zona Sul de Porto Alegre, foi o que começou num aparelho de ar-condicionado, ainda bem que ninguém ficou ferido, mas sim um grande risco, um grande perigo e transtorno para muitos moradores desse prédio na Zona Sul aqui de Porto Alegre. O colega Lucas Abate está com um soldado do Corpo de Bombeiros que vai nos ajudar a entender, né, os limites de cada situação. É muito importante, como dissemos, nessa época em que as pessoas estão fazendo o possível para se aquecer, só que precisamos ter cuidado. E como enfrentar em caso de um incêndio? O Lucas vai trazer as informações para a gente, lembrando, tá aí o telefone na tela para mandar mensagens. Quem tiver dúvidas, pode mandar para a gente, 519-8027-5113. Diga lá, Lucas. Oi, André, e olha só, a gente tá com os queridinhos do inverno. Aqui, ó, o aquecedor elétrico muito utilizado em banheiros, um equipamento que é seguro, mas em determinadas condições. Aqui no chão já acesa a famosa lareira ecológica que muita gente utiliza com álcool. E comigo, o Tenente Silveira, que vai ajudar a esclarecer como evitar esses acidentes, Tenente, e também o que fazer quando eles acontecem. Então, bom dia para o senhor, obrigado por nos receber. Bom dia André e quem nos acompanha. O Corpo de Bombeiros está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento visando a segurança contra incêndio e acidentes domésticos. Tenente, aqui no braço do senhor está esse aquecedor elétrico que é muito utilizado em banheiro. Em que condição que ele deve ser usado? Qual é a forma correta de utilizar ele para evitar acidentes? Os aquecedores, eles são elétricos ou a combustão, certo? Nós reconhecemos a necessidade da utilização nesse período do ano, ao mesmo tempo que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul chama a atenção para a necessidade de atender às normas de segurança relacionadas à sua utilização e, em alguns casos, de instalação. Então, sobre os elétricos que tu já mencionou, um dos cuidados que nós temos que tomar é o fato de que qualquer aquecimento, qualquer fonte de calor associado com um material combustível, ela pode dar origem a um princípio de incêndio. Quando eu me refiro a material combustível, eu não me refiro só aos líquidos combustíveis. Eu refiro também a madeira, papel, tecidos que são combustíveis sólidos. Pessoal que às vezes até coloca meia, calcinha, cueca em cima para secar. Esse exemplo que tu colocou é mais uma demonstração de não atendimento às normas técnicas de utilização, certo? E os equipamentos elétricos, um cuidado que tem que ser tomado é em relação ao dimensionamento da rede elétrica da residência. Eu cito como exemplo aqui, esse plug aqui, ele é um plug mais grosso de 20 amperes. Se tu tentar conectar aqui nessa tomada, aqui em cima, não vai entrar. Por quê? Porque essa tomada ela foi projetada para 10 amperes. O que as pessoas fazem para ludibriar a norma técnica? Eles colocam um adaptador de forma que é possível utilizar esse aquecedor com essa tomada. Mas nesse caso, por exemplo, a extensão ela vai estar sobrecarregada, porque ela não foi projetada para suportar um equipamento como esse aqui. Ô André, deixa só até eu mostrar aqui, o tenente tinha me alertado. Eu não sei de quem é esse T aqui, ó. Mas já saindo daqui, eu já vou tacar fora aqui, tenente, depois. Deixa eu só tentar tirar. Porque olha só, André, vocês não vão conseguir ver, mas tá queimado ali dentro. Sim. Qualquer deformidade, mudança de coloração, som ou odor
que indique um problema na rede elétrica deve chamar atenção para que a pessoa revise as suas instalações e a utilização do equipamento. Então esse é um exemplo muito comum, né? Então provavelmente alguém fez alguma adaptação que sobrecarregou esse T e ele demonstrou que está sendo utilizado de forma inadequada. Ô André, o dono do T falou comigo aqui no ponto, tá? Pediu para não tocar fora, mas não tem jeito, isso aqui não tem mais salvação, toca fora. Não, então, o indicado é que os equipamentos que sofreram qualquer tipo de dano, ele seja descartado e substituído. André, não sei se com relação ao aquecedor ainda tem um questionamento ao tenente, senão a gente já pode falar da lareira ecológica também. Eu gostaria de mencionar, sim, porque uma coisa, ô Lucas, é as pessoas não têm o hábito de ler o manual. O que é essencial quando a gente compra um equipamento, né? Até para a questão de manutenção e cuidado. Porque esse equipamento que nós temos aí em mãos, ele tem 2 níveis também de temperatura. E que tem o nível 1 e o nível 2. E quando está no nível 2, tem gente que não observa isso. Ele já aumenta mais ainda o consumo e sobrecarrega a rede. Então, só queria que, por favor, ele fizesse essa observação, porque é um outro cuidado importante. Só uma coisinha, aproveitar a carona, só para, enquanto estamos nesse assunto aí, tem problema de usar no banheiro que é totalmente fechado? Ele não consome oxigênio? Essa é uma dúvida que eu tenho, Lucas. Por causa da resistência, muito importante, né? Glauco, essa pergunta, então. Com relação a esse equipamento, tenente, por exemplo, usar num banheiro que é totalmente fechado, que não tem circulação de ar, é um equipamento que, por exemplo, queima o oxigênio? Não, Glauco, bom dia. Esse equipamento para esse tipo de utilização no banheiro é bem melhor do que aqueles que são a combustão, né, como lareira ecológica, por exemplo, ou improvisações que as pessoas fazem com líquido combustível, porque esse aqui não traz esse risco de consumo do oxigênio, que o oxigênio normal, o ar, né, ele tem 21% de oxigênio. Se o índice dessa quantidade for diminuído, isso é arriscado para a saúde e vida humana. Que nem, por exemplo, essa lareira aqui, André e Glauco, se a gente estivesse num ambiente fechado, ela estaria queimando o oxigênio. Olha só, tem uma pergunta aqui. Esse aqui só aquece o ar, André. Vamos ver, pergunta de telespectador? A de Novo Hamburgo, a Josélia. Bom dia, deixar o aquecedor muito ligado na tomada é perigoso, muito tempo ligado. Ela faz essa pergunta, imagino que seja esse ou qualquer aquecedor. Se há um limite por segurança, tem que cuidar com o aquecimento do aparelho, eu imagino. Ela manda aí um bom dia para o tenente. Bom dia, tenente. É a Josélia de Novo Hamburgo, tá? Tenente, tem problema deixar muito tempo o aquecedor ligado? Ele tem um limite de operação? Depende da capacidade da rede elétrica da casa. E tem que verificar, cada equipamento tem uma especificação relacionada, que é especificada no seu manual, né? Então, essa informação desse aqui eu não tenho agora, por exemplo, mas isso eu retomo a necessidade de que, para cada equipamento, a pessoa que vai utilizar leia o manual, certo? Teoricamente, se a rede elétrica está corretamente dimensionada, a tomada é de 20 amperes, por exemplo, esse tipo de aquecimento tende a não acontecer. Mas se a pessoa utilizar por muito tempo e perceber, como eu falei, algum cheiro, alguma descoloração, deformidade ou algum ruído relacionado à rede elétrica, a pessoa deve interromper a utilização. Lucas. Então, André, essas foram as primeiras dúvidas que a gente tirou junto com o Tenente Silveira, e em seguida a gente volta aqui para trazer detalhes de o que fazer quando acontecer, por exemplo, um curto-circuito e o que fazer quando essa lareira aqui, ecológica, a álcool, por exemplo, explodir ou no momento de recarregar, que é o momento mais perigoso. Então, fiquem ligados aí no SBT que em seguida a gente volta. Daí já tem pergunta aqui, ó, da Alci de Novo Hamburgo. Tem 4 aparelhos eletrônicos numa mesma tomada, mas não usa o T, ela usa a régua. Se isso é um risco ou não. A outra pergunta, a Ana de Gravataí, sobre os cuidados com incêndio. Gostaria de saber se nós, donas de casa, podemos comprar o extintor de incêndio para termos em casa. Acho que é uma ótima, inclusive depois o nosso entrevistado pode falar. O aquecedor ligado já perguntamos. Eu tenho uma lareira e uso de etanol em lareira. É a pergunta do Nando lá de Pelotas, mas depois o nosso entrevistado fala. Muita gente Isso é importante. Muita gente usa o etanol. Lembrando que nós tivemos um incêndio, uma explosão com etanol num restaurante em Gramado. E eu lembro que foi, eu não sei se morreu o garçom, mas foi muito grave, acho que até morreu. Um outro depois, caso, né? Numa churrasqueira também, em que morreu uma filha de um casal. O uso
com o uso de etanol. Mas depois o nosso entrevistado vai trazer essas respostas para a gente. Bom, vamos falar agora sobre a empresa gaúcha de rodovias. Glauco, a EGR é alvo de uma operação policial que aconteceu na manhã de hoje. A investigação levantou que licitações foram anuladas, beneficiando diretamente as mesmas empresas que já estavam contratadas desde 2019. Elas atuavam arrecadando os pedágios nas praças da EGR. Aqui no estado, portanto, atua a empresa gaúcha de rodovias, foi criada não faz muito tempo, é uma empresa estadual que faz a gestão dos pedágios em rodovias estaduais. Nós vamos conversar agora ao vivo com a colega Gabi Lerina, que vai trazer as informações para a gente, lembrando que é uma administração que não é a atual administração da EGR, foi uma administração anterior, não é mesmo, Gabi? Isso sim, André, uma grande operação hoje da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público para investigar supostas irregularidades em contratos da EGR, a empresa gaúcha de rodovias, indícios de acordo com a investigação de formação de cartel, superfaturamento e sobrepreço e licitação. O nome dessa operação foi batizada de Nossa Praça, porque é referente a 12 praças de pedágio da EGR aqui do Rio Grande do Sul. Teve 2 prisões temporárias, ex-diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazem, e também de um servidor da Secretaria de Transportes e Logística, Kleber Domingos. Outras 2 pessoas são alvos, são ligadas ao ex-diretor, que trabalharam com ele na estatal, mas não foram alvos de prisão. Vamos entender mais os detalhes dessa investigação com o delegado do caso a partir de agora, André. De 2019 para cá, estamos falando de uma importância que o Estado do Rio Grande do Sul já despendeu de cerca de 90 milhões de reais. Como eu disse, nem tudo isso é superfaturamento, sobrepreço, ilegal, Mas, pelo menos, pelos levantamentos da CAGE, 25% disso, há indícios de que corresponda a essas práticas de superfaturamento, sobrepreço, dentro de contratações direcionadas no âmbito da EGR. Para quem está chegando agora, estamos aí trazendo as informações de uma operação que aconteceu na manhã de hoje, ainda acontece, é uma operação com foco em ex-gestores da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Como disse aí o delegado, o foco cerca de 20 até 25 milhões de reais, cerca de 20 milhões de reais pode terem sido superfaturados. Gabi Lerina. Pois é, André, essa investigação, de acordo com a Polícia Civil e também com o Ministério Público, funcionava assim. É como se a antiga gestão da estatal teria trabalhado em uma espécie de escritório paralelo e que teria beneficiado empresas prestadoras de serviços nas 12 praças de pedágio. São 5 empresas que fazem a administração dessas 12 praças de pedágio. Esses mandados de prisão e também são 8 mandados de busca e apreensão que foram realizados em Porto Alegre e também em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, aconteceram em 4 residências, uma empresa privada de consultoria, dentro de ambientes da EGR, como no gabinete do diretor-presidente, assessoria jurídica, no RH e também na gerência de operações. O delegado dá mais detalhes sobre essa investigação. Vamos ouvir novamente o delegado Max Ritter. Isso fez com que verificássemos que não se tratava, como eu disse, de meras irregularidades administrativas ou de atos em tese ímprobos, Estávamos falando de crime. Quais crimes? Os que eu disse anteriormente: corrupção ativa, corrupção passiva, delitos licitatórios, formação de cartel, superfaturamento, sobrepreço e associação criminosa no âmbito da empresa gaúcha de rodovias. As investigações, elas prosseguem. Portanto, dois ex-gestores, um ex-diretor e um ex-supervisor que foram presos, mas outras pessoas estão na mira desta investigação. Obrigado, Gabi Lerina, com as informações, portanto. E em nota, a empresa gaúcha de rodovias diz que já está colaborando com o Ministério Público Federal e também com a Polícia Civil para a elucidação dos fatos. O texto diz ainda que a atual gestão reforça o compromisso com a transparência e destaca que todos os serviços das rodovias seguem em funcionamento sem qualquer interrupção.
Daqui a pouco, atenção, gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a previsão do tempo. Agora 13 graus em Porto Alegre. Você aí de casa, tem alguma pergunta para a nossa meteorologista Estael Cias? Então vai lá no nosso número, 51 98027 5113. Põe ali, mas faça uma pergunta, né, bem rápida, objetiva, porque assim a gente consegue atender a vários telespectadores e internautas. Em seguida, a gente vai conversar com a meteorologista Estael Cias e ela vai responder para a gente, vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Está aí o telefone para você participar aqui com a gente. Agora, olha só esse absurdo que eu vou contar para vocês, né? Roubam de tudo e roubaram agora os fios de uma das escolas públicas mais tradicionais aqui de Porto Alegre. E o resultado disso? As aulas foram comprometidas, obviamente. Acompanhe na reportagem. Uma das sedes onde estudam os alunos do Instituto de Educação Flores da Cunha está aqui, ó. Estamos na rua Cabral, que fica no bairro Rio Branco. E o problema está num poste que fica um pouquinho mais para baixo aqui da rua. Foi uma ação da bandidagem, de acordo com a direção da escola, entre os dias 6 e 7 de junho. Vejam só o que aconteceu. Olha só. Os bandidos cortaram esta fiação que é subterrânea, ou seja, fica por baixo da terra para levar o cobre, que de acordo com a polícia é muito valioso. Vejam só, eles cortaram aqui, acabou aqui, ó, sendo cortado este fio aqui e este outro aqui deste lado. O que significa isso? Que os estudantes estão sem energia elétrica desde o dia 7 de junho. Por causa disso, as aulas precisaram ser suspensas e só foram retomadas nesta segunda-feira. Agora, a gente vai lá do lado de dentro da escola para saber como é que os alunos estão se virando para estudar às escuras. Vamos lá! Acabou de bater o sino, então as aulas já iniciaram por aqui. A gente vai entrar na escola para conversar com a direção, para saber mais detalhes dessa ocorrência, saber como é que eles estão se virando. E já aqui uma surpresa, ó. Essa parte aqui da recepção já completamente sem luz. Alessandra, que situação, né? Da máscara aqui. Bom dia, sim. Infelizmente, né, fomos aí acometidos deste furto e estamos até hoje, né, uma semana, né, sem luz e correndo atrás aí para que as coisas se agilizem e possa ser restabelecido, né? Só que é todo um processo moroso em função de trâmites burocráticos, né? Porque eu precisei de uma avaliação de um técnico, eu preciso então encaminhar ofícios, precisa ter orçamentos, né? Então, assim, infelizmente as pessoas que fazem esse tipo de dano não têm ideia do problema que elas causam. Nós atendemos cerca de 150 alunos nos 2 turnos. E, obviamente, que cada aluno tem uma família, né? Então, olha só o transtorno que causa para todas essas pessoas. Então, e aí a gente fica aí correndo atrás deste processo, porque agora retornamos às aulas mesmo sem luz, para que a gente não tenha uma perda tão grande de dias letivos. No primeiro momento, achávamos que era alguma coisa do circuito interno, né? Que seria somente no prédio. No entanto, né, os alunos começaram a chegar e dizer, tem um problema no poste ali embaixo. Então, quer dizer, foi externo, né? E é um fio que custa bastante caro, na verdade, e são muitos metros. Não é simplesmente uma emenda de fio e a gente conserta e está tudo certo. Não. É uma obra que precisa ser feita. Alessandra, eu vou pedir para que a gente vá até uma sala de aula para ver como é que os alunos estão se virando para estudar no escuro, porque olha aqui, ó, passa das 9 horas da manhã, mas está escuro aqui. A gente está só com iluminação porque tem luz na câmera do Cristiano Juncker, porque se não fosse essa luz, não tinha nem como te enxergar direito. Vamos até uma sala de aula, então, para conversar com os estudantes, ver como é que eles estão se virando e até lá tu me conta como é que vocês vão resolver esse problema. Vamos lá? Daqui a pouco a gente vai mostrar a segunda parte. Agora, o momento que ela vai mostrar a Gabi dentro da sala de aula. Tu imagina, né? Sem energia elétrica. A que ponto que se chega? Ô, Glauco, é Transurb sem energia elétrica, com interrupções, e agora o Transurb está instalando até aqueles rolos de arame. A que ponto que chega, tá? Nas estações, colocando aqueles rolos de arame para evitar que invadam, tá, as linhas do trem. É a BR-448, que fica às escuras por roubo de luz. É o túnel da Conceição, que a gente vai atravessar às escuras porque está sem luz. Ruas e avenidas, e agora até o Instituto de Educação. Meu amigo Glauco Paz, onde é que isso vai parar, Glauco? Já é difícil com luz.
para resumir a situação da educação. Agora imagina sem luz. Eu não sei o que fazer mais, porque se colocar embaixo da terra, pelo que a gente viu ali, eles dão um jeito igual, né? Corta o que sobe. A 448 eles fizeram ao contrário, eles colocaram no alto. Eles tiraram, né, da parte mais baixa e colocaram os fios na parte alta, para ver se ninguém vai escalar e vai levar os fios. É verdade que é um problema social, porque isso aí vai virar droga, né? Isso aí eles vendem para comprar droga. E tem quem compre. Na grande maioria das vezes, mas tem que dar um jeito, né? Semana passada mostramos aqui uma operação em Porto Alegre, justamente nos locais que recebem todo esse material. Mas, Glauco, até um sino lá em Caxias do Sul, de não sei quantos quilos, mais de 250 quilos, um sino. Mas esse aí vai se ajustar lá em cima, lá. Vai pagar a conta mais cedo ou mais tarde. Em seguida, a segunda parte da reportagem, mostrando a dificuldade com a falta de luz devido ao roubo de fios. Punir quem rouba e quem compra. 12h, 9 minutos agora. O crime das 7 mulheres. Isso mesmo, 7 mulheres e um homem presos. Na manhã de hoje, em uma operação da Polícia Civil, usando o nome e fotos de um delegado que atuou no caso da Boate Kiss. A quadrilha aplicava os golpes dos nudes e de venda pela internet. Vejam só o quanto que a internet tem seus benefícios, mas tem seus riscos também. O Lucas Abate vai explicar pra gente como funcionavam esses golpes e qual a participação dessas pessoas, dessas mulheres, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Os golpes que dominaram as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública nos últimos anos, nas últimas divulgações, é o crime que mais cresce no Rio Grande do Sul. E um deles, o golpe dos nudes, André, que a gente já trouxe várias vezes aqui a informação. O criminoso se passa por uma adolescente, inicia a conversa com um homem mais velho, geralmente casado, com filhos, e depois começa a praticar a extorsão. Pede dinheiro para não contar para a família ou para não levar um possível caso, um falso caso de pedofilia para conhecimento da Polícia Civil. Muitas vezes, André, quando a vítima resiste a fazer esse pagamento, o que eles fazem? Eles usam a imagem de um policial, de um delegado, nesse caso do delegado Sandro, lá de Santa Maria, para fazer a extorsão, dizer, olha, eu sou o delegado de polícia, você está sendo intimado por pedofilia e tem que pagar o valor para a gente arquivar esse inquérito. Só que, obviamente, André, não é o delegado, é alguém se passando por ele, como explica a polícia no trecho que a gente pode ouvir agora. Indivíduos utilizavam no golpe, o famoso golpe do nudes, imagens minhas e se passavam por mim para coagir as pessoas que haviam mantido contato com pseudo-adolescentes. Ou seja, mulheres entravam em contato com homens, convenciam eles a fornecer o número do WhatsApp e passavam a criar uma intimidade através desses aplicativos. E a partir daí aparecia um homem na história dizendo que era o pai daquela adolescente, que a adolescente havia sido vítima de pedofilia, começavam a coagir e passavam a fazer exigir valores. 3 mil, 5 mil, 10 mil, conforme a capacidade financeira da pessoa que havia feito contato. Quando colocava a questão da pedofilia, emblemas da polícia, fotos de policiais, obviamente que as pessoas ficavam amedrontadas e acabavam pagando o valor exigido. Pois é, e tudo começava com, nesse início, uma relação, uma aproximação, uma relação de confiança, e aí depois é que, então, aplicava-se o golpe, Lucas. Isso, André. Iniciava com um contato, muitas vezes despretensioso pelas redes sociais, ia criando uma intimidade até conseguir fisgar a vítima. E a partir daí tomava essa atitude que o delegado explicou há pouco, como funciona em síntese o golpe dos nudes, André. Vamos lembrar que até recentemente 2 delegacias falsas foram encontradas na região do Vale dos Sinos. Os criminosos muitas vezes gravavam falsos depoimentos, mulheres passavam por mãe de alguma vítima para fazer essa extorsão. Enfim, um grande esquema criminoso que hoje mais uma quadrilha foi alvo da operação. 7 mulheres presas e um homem. Um dos detalhes, André, muito curiosos nessa operação é que uma dessas mulheres usava o nome de uma outra pessoa que já estava, inclusive, morta, como nos conta o delegado. As mulheres faziam a movimentação, principalmente a movimentação financeira. Eles precisavam de alguém que conseguisse as contas, ou que fornecesse suas contas, que passasse o dinheiro, alguém de confiança, né? Que receberia os valores e não se apropriaria desses valores. E aí depois repassava esses valores para pessoas que estão no sistema prisional. Uma pessoa falecida
tinha uma conta ativa e em funcionamento. Era um ex-esposo, um ex-companheiro com quem essa mulher teve, uma delas, teve um filho, e ela continua usando a conta dele, se valendo dessa situação. Obviamente, o que dificulta bastante se nós não tivéssemos estabelecido as conexões e não tivéssemos chegado nessa conta através dela. Já tinha sido investigada por participação em fato similar e já tinha outras relações e outros antecedentes com o sistema prisional. Então, o fato dela estar com a tornozeleira eletrônica mostra que não adiantou nada, né? Não adiantou. Não, e eu fico, tu percebe que não é algo simples, é um golpe que exige um preparo, precisa paciência, ou seja, pessoas com capacidade, mas André... só que não para o bem. Se fizesse o bem, vai trabalhar, dá uma carteira de trabalho para essas pessoas, vamos ver se vai trabalhar, vai criar, vai produzir algo de bom, mas não, preferem usar a cabeça para algo do mal. E o resultado a gente sabe onde é que chega, né, Glauco? Não, eu tô apavorado com a audácia. Para quem conhece o delegado Sandro, e muita gente conhece, eu não sei quanto tempo de serviço prestados para a polícia, o delegado Sandro. A gente vê ali, o delegado, eu lhe conheci lá em Santa Maria ainda, o senhor tá bem velhinho, é brincadeira, mas é para dizer o seguinte, quanto tempo de trabalho já tem o delegado Sandro e mesmo assim eles usam ele para essa falcatrua, que poderia ser alguém, de repente, que está entrando na polícia, porque as pessoas vão lá, de repente, no buscador da internet e vai lá André. E tem realmente o nome do delegado. Só que nesse caso aí, poxa, vocês acham que o delegado... Não, a audácia é muito grande, Lucas. E justamente pelo delegado Sandro, por exemplo, ser uma pessoa muito conhecida, eventualmente estar na TV, que os criminosos usam para justamente dar mais credibilidade quando eles aplicam esse tipo de golpe. Agora, estão pensando que é só o golpe dos nudes que praticavam esses criminosos, André? Tem mais um golpe aí que o delegado nos explica. Faziam compras como se eu estivesse trabalhando na região metropolitana, comprando videogame, aparelho televisor, né? Aí tinha um Uber, um pseudo-Uber, que buscava os objetos, e aí eles faziam enviavam um falso depósito bancário que não tinha acontecido, a pessoa entregava o produto e era ludibriada. E o delegado Malhas não é o primeiro delegado cuja imagem foi usada para esse tipo de crime, para ser usada nesse tipo de crime. E usam por causa da seriedade de um delegado, do trabalho executado pela Polícia Civil, e aí usam a imagem do delegado, assim como usaram já de outros, né, Lucas? E até esses tempos, André, eu conversando com o delegado, eu comentei, o senhor também já usaram a imagem do senhor. E dele, olha, eu não sei a imagem de quem ainda não usaram, porque praticamente toda a polícia já teve a foto, nome, dados copiados para aplicação desse tipo de golpe. Muito bem, agora 12h16, daqui a pouco nós vamos responder as perguntas sobre, pode vir para mim aqui? Muito bem, o trabalho executado pela polícia tem que ficar de olho, né, Glauco? Sabe que muita gente critica, mas tem homens que ficam conversando com menores de idade. Não, eles começam a conversar depois que o criminoso se apresenta como a falsa adolescente, que nem é adolescente, quer dizer, uma história toda inventada para tirar dinheiro e, infelizmente, conseguem tirar dinheiro de muita gente. Daqui a pouco nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores internautas sobre o tempo e também sobre os riscos de incêndio. Uma pergunta muito interessante que vem lá de Sapiranga, inclusive por superaquecimento dos aparelhos da rede elétrica durante o banho. Em seguida a gente vai perguntar para o nosso entrevistado e eu aproveito, alô Sapiranga! Nosso telespectador, Glauco Valentino, de 10 anos, fez aniversário dia 11. Um abraço então para o Valentino, para o Célio, para a Elisandra e a irmã Isabelle, que sempre nos acompanham, direto do Vale dos Sinos. Um beijo do tio André e do tio Glauco também. Beijão. Muito obrigado pela audiência. Tá aí o telefone 519-8027-5113 para vocês participarem aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas que inclusive vem lá de Sapiranga. Ele foi tomar banho e a rede toda aqueceu. Né? O que aconteceu nesse caso, o nosso entrevistado vai responder. Tá muito frio, gente? Nesta hora que a gente tem que inventar algum jeito, dar um jeito para se aquecer. E muita gente vem sentindo e passando frio. E, infelizmente, muitas pessoas não têm condições, não têm recursos e precisa contar com a ajuda, com a solidariedade para se aquecer nesse momento. Por isso, hoje, o Fala Comunidade vai justamente, Glauco, tratar desta questão.
questão da colaboração e principalmente a solidariedade. Olha o frio, gente! Agora imaginem as pessoas que moram ao lado deste riacho. O Fala Comunidade de hoje está no bairro Cristal, na Vila Nossa Senhora das Graças. E a gente vai saber como essas famílias fazem para enfrentar essas baixas temperaturas. A água que entra pelo telhado, o vento que atravessa a parede, a falta de agasalhos e a fome que não tem hora para chegar. Nós estamos na residência da Dona Claudina. Aqui no pátio, quantas famílias moram, Dona Claudina? São 4. É? E aqui o pessoal faz parte. A senhora está trabalhando? Como é que vocês... Eu não trabalho. Não? Como é que vocês estão fazendo para conseguir driblar esse frio? Conforme dá. Aqui na casa também eu vejo que tem muito vento, né? Aqui dentro da casa. Tem muito. Chove aqui dentro? Chove. Chove aqui e chove nas outras 2 peças minhas ali. Não tem como comprar um telhado novo, material Não novo? tem. Muito caro, né? São tudo caro. Quando tá aquele frio assim, como é que vocês fazem? Dorme tudo aquecidinho, tudo abraçadinho, como é que vocês fazem? A gente fica no fogão a lenha. E aqui quem é que tá trabalhando de vocês? Ainda no momento ninguém, né? Eu tô na espera do quartel, mas também tô na esperança de conseguir um serviço, um biquinho por aí. Tem a máquina de cortar grama, como eu consegui na reciclagem. E é assim que a gente se mantém, de vez em quando, pra ajudar minha mãe, meu pai. Quem precisar de serviço de jardim, então, é só te chamar. Só chamar que estamos aí. Pode chamar que... Pode esperar que eu tô na porta da sua casa para trabalhar. Olha, aqui é uma das residências que a gente veio para conversar, né? Como é que vocês estão fazendo para conseguir driblar esse frio? Pedindo coberta para um, para outro, não tem o que fazer, né? Cada vez mais abaixa mais a temperatura. É aí que entra o voluntariado. O Fabrício é um deles, né, Fabrício? O Fabrício e o filhinho. Isso, o seu Anthony. Quanto sim. tempo você está fazendo isso? Vai fazer 2 anos que nós começamos, né? Aquela entrevista que tu fez lá na nossa vila, na nossa comunidade, né? Na Assunção. E aí agora nós estamos trazendo para as outras comunidades também ajudando. Semanalmente, Fabrício arrecada e distribui donativos para quem mais precisa. Quem puder ajudar, conhece lá a minha empresa, a Marmitex, da Zona Sul ali, quiser fazer ajuda às pessoas, só manda no WhatsApp lá ou liga pra gente, que eu mesmo vou até vocês e busco e distribuir para as pessoas. Então, cada um ajudando, fazendo um pouco, nós passamos o frio. Conseguimos ajudar as pessoas. Obrigado. Deus abençoe vocês, amigo. Essa, Glauco, por mais dura que seja, é a nossa realidade. E a realidade de muitas pessoas no país que temos aí, são 30 milhões de pessoas passando fome, que é os últimos dados que nós temos. E muitas pessoas que passam frio. Nosso inverno, diferente de outros estados mais ao norte, nosso inverno rigoroso. E qual noite, Glauco, nesses dias de frio, quando a gente está aquecido, mais aquecido, a gente não se pergunta e faz uma reflexão sobre o nosso privilégio de poder nos aquecer, mas ao mesmo tempo uma dor invade o nosso coração ao lembrar dessas pessoas aí que passam frio. Não tem pessoas, como não se tocar. É crianças, gente, são pessoas que às vezes não têm condições de trabalhar. Olha esse menino ali, eu até pedi para o Rafa Cavalheiro o nome dele, que ele quer trabalhar, falta aí uma oportunidade como jardineiro, aguardando o quartel. E tomara que ele consiga, através mesmo da nossa ajuda aí, mas... Gente, o quanto que é importante? Olha, cada um que fizer um pouquinho, um par de sapato, uma mantinha, um casaco, por favor, vai ajudar muita gente. A gente respeita a manifestação deles e até o constrangimento. A gente entende, mas eu sei como eles passam a noite, até porque as pessoas nos contam. Eles dormem todos juntos para poder um esquentar o outro,
o fogão fica aceso, tá? Correndo toda uma série de riscos, inclusive nós estamos falando sobre isso desde o começo do jornal, com o tenente do Corpo de Bombeiros, mas é a única forma. Então aquilo que pra gente de repente não é nada ou quase nada, para eles pode ser muito, né? O simples ato de doar um pouco de comida, de doar uma roupa, né? É de pensar, botar o dedo na consciência, né, André? Tu lembra, Glauco, quando anos atrás nós falávamos da sopa de papelão que famílias... Tem gente que vai estar dizendo, não, André não pode estar falando sério, o André está falando sério. Não, é que lá atrás as pessoas compravam o osso. Hoje até o osso tá caro, André. Aqui, nas nossas ilhas, fazer um sopa de papelão, tá? Isso 20 anos atrás, né? Então, é isso, colabore. Ah, tem muita gente assim, mas eu não tenho ainda um volume melhor. A gente leva uma roupa que seja, né? Que ajude na rua. Tantas e tantas pessoas precisando. Eu pedi aqui, ó, é o Rafael, quem é? É o Rafael? Rafa, bom, é assim, ó, tem um menino que a gente mostrou, ele está aguardando ir para o quartel, né, e querendo trabalhar. Se alguém tiver essa oportunidade para ele trabalhar no jardim, certamente ele vai conseguir. Porque, às vezes, é justamente isso, falta essa oportunidade. Dado o recado, gente, porque essas pessoas que também vivem assim, ainda que tenha ali um fogão a lenha, também correm o risco de um incêndio, se não tiver o cuidado, afinal de contas, se coloca muita lenha para ficar de noite se aquecendo. Então, assim, também esse cuidado é importante que essas pessoas tenham e esse alerta. Muito bem, a gente fica com o coração partido, mas a gente não pode só ficar com o coração partido. A gente tem que ter uma atitude e é isso que a gente pede para que todos façam a partir de agora, porque a gente vai ter o frio seguindo nos próximos dias e por isso agora o nosso assunto é a previsão do tempo. Estael, é muito difícil para a gente, ainda mais tu que trabalhas justamente, que dá essas notícias de frio, mas é a nossa realidade, a realidade do nosso estado, mas temos que enfrentar e ajudar quem está aqui do nosso lado precisando, não é mesmo, Estael? É mesmo, ajudar, acho que também colocou muito bem, né? A gente se comove, mas é preciso atitude, é preciso uma ação aí realmente para ajudar essas pessoas. A gente vê a estrutura tão precária, né, de muitas casas que... No Rio Grande do Sul, um estado que costuma ter muito frio. Nós sabemos, né? Isso não Nós já sabemos, né? Isso Temos não vai mudar. essa instabilidade. Aí falta alimentação, falta roupa, então o que a gente puder fazer, realmente qualquer coisa faz diferença, sim. E vamos falar então, vamos mostrar, nós temos imagens de frio, a gente tem imagem de ressaca, a gente tem previsão de uma pequena melhora nessa condição, né? A gente teve Vai aquecer um pouco. Aquecer acho que é meio forte. Que é 13 graus agora. 13 graus agora, é baixo, né, pro horário? É baixo, porque a gente teve cerração, tem nebulosidade ainda, então isso dificultou um pouco o aquecimento de hoje, mas o tempo abre à tarde, essa cerração que baixa é anúncio aí de sol que racha, então tempo aberto hoje à tarde e vai melhorar um pouco a temperatura sim. BR-448, acho que foi trecho de Canoas, muita neblina de manhã e até agora ainda tem. Sim, porque eu saí de casa, eram umas 10h30 e não estava muito diferente não, André. Não estava muito diferente não, foi até o final da manhã essa cerração forte, realmente prejudicando muito a visibilidade e tem esse aspecto de acentuar a sensação de frio, porque a gente na rua, com essa cerração que é a umidade, realmente faz aquele frio ficar mais intenso, mais desconfortável. Então a serração, essa umidade aí em superfície trazendo esse cenário. E isso pode voltar a acontecer nos próximos dias. A gente ainda tem uma condição favorável. A geada agora fica para trás, a geada que no sábado, no domingo e ainda ontem na segunda-feira deixou os campos cobertos aí em grande parte. Olha, veja só a imagem ao vivo. Agora é ao vivo, aqui região metropolitana, o Lucas Abate que está com o Chris Juncker. Olha aí, ó, isso é pro lado pro lado de Guaíba, é isso? É isso? Hein, Cris? Sacode a câmera se for sim ou se for não. É pro lado de Guaíba, Cris? Vamos ver se ele vai nos responder. Não. É sim. Ou ele tá me sacaneando. É pro lado de Guaíba, portanto ainda há neblina. Ainda tem cerração, ainda tem. É neblina mesmo. Quando a gente tem essa visibilidade um pouco maior, já dá para chamar de neblina. É neblina.
Então a gente vai ter essa condição dessa neblina no amanhecer ainda essa semana? Ainda teremos, sim, no começo ainda da quarta, da quinta-feira. De quinta para nas tardes, né, de quinta e sexta, que a gente tem uma melhor. Aqui a imagem de satélite mostra bem, ó, não é em todo o estado, o tempo está aberto lá na região de São Borja, de Santa Rosa, Erechim, mas pegando aqui desde São Gabriel, passando por Cachoeira do Sul, Santa Maria, região metropolitana, Vale do Rio Pardo e Costa Doce. Tempo ainda coberto por essa cerração, por nuvens baixas, que aos poucos vão se dissipando nas próximas horas e aí o tempo abre e esquenta um pouco mais. Hoje a gente vai à marca dos 20 graus aqui pelo oeste, pela campanha, então a presença do sol e o ar polar que já está indo embora vai ajudar a melhorar a temperatura hoje à tarde. Até vamos colocar o mapa do Rio Grande do Sul de hoje à tarde, a gente já consegue mostrar aí como é que fica a condição de temperatura. Aqui, ó, 20 graus em Novo Hamburgo, 18 em Pelotas, 20 graus em Santa Maria, 21 lá em Santa Rosa, nas Missões, 20 graus também no Uruguaiana. Interessante que essas áreas do oeste do estado, além da temperatura amena, hoje à tarde o ar muito seco, índices de umidade na casa de 20%. Isso se mantém também durante a quarta-feira e a quinta. Ar muito seco aqui pelo oeste, com esses índices de umidade baixos, e como a cerração tem se formado e vai continuar presente na metade leste, por aqui a umidade é um pouco mais alta, mas nada comparado à semana passada, que foi de umidade excessiva. Só fazer uma correção, Jefferson Webster, que está o nosso cinegrafista, que estava mostrando pra gente a neblina sobre o Guaíba ETA. E agora sim, é o Jefferson? Vamos ver se ele vai responder. Sim, sim. A gente vê também sim, tá aí. Essa é a câmera que responde, hein? Essas algas a gente tem visto muito pelo Guaíba, por causa das cheias, eu acho que vai, né, pegando pelas beiradas e a gente encontra muito por aí. Então tá aí para os lados de Guaíba a neblina nesse momento. Estael, como é que vai ser aí para os próximos dias? Temos já o mapa de Porto Alegre. Isso, né? Então até a quinta-feira tempo firme, dá para lagartear, as manhãs e madrugadas podem ter a presença dos nevoeiros. Veja que ainda vai estar frio, André, porque a previsão é de 7 graus aqui na quarta e na quinta-feira, mas às tardes com 20, 22 graus, bem agradável, visto o frio que fez nos últimos dias, e a chuva volta na sexta-feira, mas é um período curto de instabilidade. Fim de semana já melhora de novo e, claro, mais frio. A temperatura volta a cair bastante no final de semana. Olha o amanhecer lá nos campos de cima da serra, isso ou mais? Lá na região de São Joaquim, Santa Catarina, imagens lá de São Joaquim. São Joaquim do lado ali, daquela região mais... nos campos de cima da serra, né? Porque pega ali. Faz parte da Serra Geral ali. Bom Jesus, sim, ali um pouco mais adiante. São José dos Ausentes, Timbé do Sul, toda aquela região ali. Lá, claro, a região é de mais altitude em comparação ao Rio Grande do Sul, 1.500, 1.700 metros de altitude. Hoje o amanhecer lá foi de 3 a 4 graus negativos ainda. Aqui no Rio Grande do Sul a temperatura ficou em torno de 2 graus abaixo de zero em Ausentes e chegou a congelar aqui a água desse rio aqui. Esse o corajoso Michel botou a mão ali na água, pegou o gelo. A pergunta aqui, ó, do João Menezes e da Alexia de Alvorada, quando vamos ter calor novamente? No verão. A Jaqueline de Gravataí. Olha, um dia que outro em agosto vai ter, viu? Esse ano a promessa é de... Geralmente agosto tem alguns dias de 30 graus, né? Que dá pra dizer que é calor. Então, em agosto de 2022, não quer dizer que o mês inteiro vai ser quente. A gente vai ter aqueles altos e baixos para temperatura para desafiar a nossa saúde. Mas calor, quem quer temperatura de 30 graus, acredito que em agosto a gente tem alguns dias. É o veranico de agosto? Isso. É isso. A Jaqueline de Gravataí aqui tá feio o tempo, né? Ela quer saber se vai ter mais frio por esses dias. Teremos. Sim, né? Jaqueline, esse fim de semana, sábado e domingo, bem gelado por aqui. Aliás, as próximas manhãs e madrugadas em Gravataí seguem com esses 7, 8 graus, mas no sábado acho que a gente vai uns 3 graus lá em Gravataí. 3? 3. Viu só? Agora, Estael, a gente teve recentemente, e eu digo porque as consequências continuam, foi um ciclone que aconteceu no final de semana com prejuízos, ainda bem que nada, né, ninguém ficou ferido, mas aqui no nosso litoral principalmente, né? Não só no nosso litoral, ontem Florianópolis estava inundada também em razão desse ciclone, e o litoral de São Paulo também teve prejuízos em razão da atuação. Essas as imagens aí, acho que é de ontem, né, Luciano? Essa imagem
de Tramandaí de ontem, mas no final de semana realmente a água invadiu toda a orla ali, não só em Tramandaí, mas em Imbé, Capão da Canoa, Torres também teve inundação em razão da água que acabou entrando na cidade, em razão desse ciclone. O ciclone, por ter aquele movimento do vento girando em torno dele, ele acabou ajudando a chegada do ar polar, do ar seco e frio, mas realmente no mar gerou muito vento em alto mar e acabou fazendo esse efeito de empilhar, de empurrar a água contra a costa, e a gente acaba tendo ondas gigantes. Elas não são muito altas, mas são extensas e que provocam a ressaca. Olha ali, tem um perdido ali. Esse estava comemorando, estava se divertindo. Sabe que só em Tramandaí o prejuízo com a ressaca chega a R$300 mil. Nossa, né? muito. Bastante alto. O João de São Jerônimo quer saber se semana que vem será toda de chuva. Olha, tem alguns modelos indicando bastante instabilidade para a semana que vem. Acredito que a gente vai ter vários dias, sim, com chuva ou pelo menos umidade. Alguns dias até de chuva forte na semana que vem. Tá. Aqui no Rio Grande do Sul. Então, chance de chuva. Então, nós teremos agora essa semana, até o final da semana, até quinta e sexta, aí vai ter uma instabilidade, Isso, Estela, de modo geral. No final da quinta-feira, a chuva avança lá pela fronteira com a Argentina. Sexta, chove em praticamente todas as regiões, mas essa frente fria ela avança muito rápido. O sábado e domingo já ensolarados e com bastante frio, marcas negativas em muitas regiões de novo no sábado e no domingo, mas com tempo aberto e que deve seguir pelo menos até a segunda-feira. Então, é sábado, domingo, segunda, e a partir de terça da semana que vem é que a instabilidade volta, aí trazendo até chuva forte. Pois é, e a Kátia perguntou aqui, ela é de Canoas, mora no bairro Mato Grande, a gente vai ter ciclone na sexta-feira em Canoas? Não. Primeiro que ciclone é um fenômeno abrangente, né? E ele, muitas vezes, ele tem centenas de quilômetros de atuação, então dificilmente ele atinge o município, ele atua no oceano, influencia o tempo no continente. Mas o que a gente vai ter é uma frente fria. Geralmente, frente fria tem um ciclone associado, mas esse ciclone dessa frente fria vai estar lá no Polo Sul, quase. Tá certo. Então, nem tem risco aí nenhum para Canoas ou mesmo Grande Porto Alegre. Nos vemos, então, na quinta-feira. Na quinta-feira, feriado, infelizmente, é o dia do Corpus Christi, né? Tem aqueles tapetes lindos, vai ter instabilidade, infelizmente, lá no oeste, mas aqui vai dar. Aqui na região metropolitana tem que ser. Até lá, então, obrigado, Estael Cias. E a gente, portanto, aí com essa instabilidade mais para o final da semana. 12h35 agora, nós voltamos a falar sobre aquela escola pública, hein, Glauco, que está sem luz há uma semana porque os ladrões roubaram os fios de energia elétrica e as aulas, então, precisaram ser adaptadas para que as crianças, né, não perdessem as aulas. A Gabi Lerina esteve lá hoje de manhã e vai mostrar para a gente como é que faz para ter uma aula nessas condições. Olha só o corredor como é que tá. Tá um breu aqui, diretora. Não consigo nem enxergar direito de novo, só enxergo porque a gente tem iluminação própria por aqui. Tá difícil. Agora, diretora, como é que vocês vão resolver esse problema? Vai ter essa obra? Como é que vai ser isso? Sim, a gente já está providenciando, esperamos, né, que muito em breve a gente já consiga restabelecer. Vamos ver então uma sala de aula, vamos lá, vamos acompanhar. Que turma é essa que a gente vai entrar aqui, diretora? Aqui é a turma 7-1, é o 7º ano do turno da manhã. Ó, para começar aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, Cris, ó. Adianta alguma coisa? Vamos ver. Não adianta nada. Bom dia! Tudo bem? Tudo. Estão às escuras? Sim. Como é que tá, Fernando? Bom, a tua sorte é que tu tá bem pertinho da janela, né? Sim. É bem difícil, às vezes, quando tem muita pouca luz, que daí não dá para enxergar direito. Tipo, quando a prof vai passar alguma coisa no quadro, vai ficar difícil porque ali vai estar mais escuro, porque não pega tanta luz dali para lá. Daí tem gente que não consegue ver direito e não consegue copiar. Porque as pessoas que estão mais para frente, a luz não pega tanto. Daí tem que copiar, mas tu tem que prestar atenção direito para não errar. E se tiver chovendo na rua, como é que faz daí? A gente não vai ter luz. Não tem como enxergar daí, né? Nada. O que tu tá achando desse desafio aí? Tá forçando teus olhos para poder ler? Muito. Não é fácil, né, ficar no escuro? Não é fácil, mas a criatividade, como sempre, é uma marca, né, dos professores. Nós estamos cumprindo, não é, com a nossa obrigação, mas é muito difícil, porque limita, como os alunos mesmo disseram, são bem, né, conscientes, a pouca luz que entra já faz com que os horários sejam reduzidos. Para você que está em casa entender como é que os alunos estão sem luz, Cris, desliga a luz da câmera. Olha só. Quadro,
Difícil de enxergar. E agora eu vou ver o desafio do pessoal aqui para escrever. Ô, Vitor, é assim que tu enxerga? Sim. Como é que tá a situação? É difícil. É ruim? Sim, tipo, não dá para enxergar basicamente. O quadro é difícil de enxergar quando copia. A folha é difícil de enxergar para fazer. E o caderno é difícil de copiar. Será que às vezes até tu perde a concentração um pouquinho, assim, de ter que ficar fazendo uma força para enxergar? Sim, porque ainda mais quem fica no canto, assim, enxergar o quadro é mais difícil ainda, porque a janela, mesmo estando atrás de nós, fica ruim, assim, a claridade. Ainda mais sendo a aula de manhã, né? Que de manhã raramente tá um dia mais nublado ou com uma neblina. Então fica bem ruim de enxergar. Vamos ligar a luz de volta, Cris, então? Pra gente poder terminar aqui. Olha a diferença. Agora voltou a luz, né? O que vocês mais querem aqui pelos próximos dias, hein? O que tu quer? Que volte a luz. Pra poder estudar melhor, pra fazer as coisas melhor. Bom, agora a sala da direção, onde fica a diretora Alessandra. Olha só, tem um material novinho que acabou de chegar aqui, que são Chromebooks. Ou seja, que os alunos poderiam estar utilizando, mas teria que carregar também, né, prof? Infelizmente, sem energia elétrica não é possível utilizar, né? Porque a bateria tem um tempo hábil, né? E aí, acabando a bateria, não tem como carregar. E aqui agora só está mais iluminado em função de a gente abrir todas as cortinas, né? Porque também fica bem difícil. Todo o trabalho burocrático, a secretaria desloquei para outra unidade. A questão da própria merenda, o acondicionamento da merenda, tivemos que encaminhar para outra unidade, porque eram muitos alimentos, né, principalmente perecíveis, né, como carne. Então, a gente teve que fazer, inclusive, um cardápio adaptativo, vamos dizer assim, né, adaptável às nossas condições. Queremos luz! Queremos luz! Queremos luz! Pois é, e em relação ao furto dos fios de energia elétrica do Centro Estadual de Formação de Professores do Instituto de Educação Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre, a Secretaria Estadual da Educação, a SEDUC, por meio da primeira Coordenadoria Regional de Educação, informa que já autorizou a realização da obra emergencial com dispensa de licitação para agilizar o retorno da luz. Uma verba emergencial também foi liberada e a previsão é de que o serviço seja concluído em até 15 dias. Meu Deus. Nesse meio tempo, uma sugestão, Secretaria de Educação, faz uma mobilização, empresários, um gerador de energia elétrica ali, provisoriamente, para facilitar aí. 15 dias ainda sem luz é muito tempo, gente. Não pode. Alguma solução tem que ter. André, nesse meio tempo, Glauco. Só para falar o seguinte, ó, Chromebook é um notebook, tá? É um modelo. R$2.000 e poucos cada um. Olha a quantidade que tem ali, sem poder usar porque não tem luz. Tá. É o pedido que a gente fica, que a secretaria ou que alguém que estiver nos acompanhando, que puder ajudar aí com um gerador de energia ou alguma outra solução emergencial, por favor, mas 15 dias, isso a Secretaria de Educação pode fazer, né? Tem que também correr atrás, né, usar a criatividade numa situação como essa e não ficar ali no burocrático. Demora 15 dias e aí? E nesse meio tempo, por favor, né, uma sugestão, vamos encontrar uma solução mais rápida para fornecer luz para essa turma aí, para esses alunos e esses professores, né? Que ponto que a gente chega. 12h41 de atenção, porque a Polícia Civil investiga a motivação para a morte de um mestre de obras. Isso aconteceu em Gravataí. Glauco, conta o que aconteceu pra gente, por favor. Olha, nós tivemos acesso às imagens de monitoramento, são essas aí, do condomínio onde o mestre de obras, Adair da Silva Garcia, de 44 anos, foi morto. A vítima trabalhava na construção de um condomínio em Neópolis, em Gravataí. No último dia 6 de junho, as imagens mostram o suspeito de 37 anos que aparece entrando no local onde também trabalhava essa vítima, né? Em seguida, o suspeito dispara 3 tiros contra o colega e depois vai embora numa moto. Ele está foragido e a polícia segue as buscas. Testemunhas afirmaram à polícia que tudo aconteceu depois de uma discussão entre os dois, mas não se sabe o motivo até o momento. Uma coisa que realmente chocou, chamou a atenção e a gente viu a imagem, então, deste suspeito de moto. Seria ele o atirador, André.
Muito bem, a gente segue acompanhando. Glauco Paz, a última pergunta que sobrou aqui, pode voltar a imagem para mim, sobre a chuva, o de Gravataí, o Josemar, não é o nosso colega Josemar Farina, o Josemar de Oliveira de Gravataí, perguntando se vai ter chuva no feriado, perguntei para a Estael, não, vai chover na sexta-feira e não no feriado de quinta-feira. Bom, nessa época do ano, a gente faz o possível para esquentar a casa, né? Equipamentos precisam ser usados com muito cuidado para evitar incêndios, como este que aconteceu ontem de manhã na Zona Sul aqui de Porto Alegre, no aparelho de ar-condicionado. Lembrando, ninguém ficou ferido, mas serve de alerta a todos nós. Lucas Abate está com o nosso entrevistado, tenente do Corpo de Bombeiros. Eu tenho várias perguntas aqui, a gente vai se ajudando aí para conseguir coordenar e responder no máximo possível às pessoas, porque muitas dúvidas sobre aquecimento de fios, aquecimento também, o uso de lareiras ecológicas e algumas questões aí que a gente vai tentar ajudar quem está nos acompanhando para orientar, porque todas questões muito pertinentes, Lucas. Isso, André, e até a gente vai demonstrar aqui a maneira totalmente errada de manusear uma lareira elétrica. Um pouco antes a gente mostrou a situação dos equipamentos elétricos, principalmente os aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, quando tem alguma gambiarra na instalação. E agora a gente vai falar justamente sobre a lareira ecológica, que é abastecida com álcool, normalmente álcool 92, ou também o etanol de posto. Então, comigo tá o Tenente Silveira, mais uma vez, vai fazer a explicação pra gente. E aqui, equipado, André, Soldado Vianney. Vamos reforçar, o Soldado Vianney só está fazendo esse exercício, essa demonstração, porque está totalmente equipado. Então, a gente vai se distanciar aqui um pouquinho, eu e o Tenente Silveira, enquanto o Soldado Vianney faz a demonstração, André, e o Tenente vai nos explicar o que ele está fazendo de errado ali, Tenente. Então, em relação à lareira ecológica, os principais cuidados são nunca recarregar ela com chama. Então, a pessoa deve abafar ela com um abafador próprio e esperar esfriar um pouquinho e só depois recarregar. É interessante que no entorno não tenha nada que seja combustível, como tapete, cortina, sofá e coisas assim. Ou a própria garrafa ali que está do lado também, né? É isso, e a garrafa. E o ideal é que seja colocada num piso cerâmico ou de cimento como esse aqui, e se não tiver, que tenha uma base, uma coisa que, se acidentalmente for derramar o líquido combustível, não tenha um princípio de incêndio, né? Então, o Vianney está demonstrando ali o que não fazer, que é recarregar ela com a chama. Vocês percebem que sai chama no entorno, certo? E às vezes esse líquido ele pode respingar inclusive na roupa de quem está recarregando e começar um incêndio e com queimaduras. Ó, vocês percebem? E outra questão é que... espero que tenham ouvido ali a explosão. Não sei se vocês ouviram, André, mas a gente ouviu aqui uma explosão que deu. Isso é do gás, Tenente? Então, um risco que o líquido combustível apresenta é que ele é volátil demais. Então, os vapores que ficam no entorno, eles podem ocasionar esse tipo de explosão. Daí a pessoa pode se assustar ou até receber uma temperatura na mão e aí largar o líquido no entorno e começar um princípio de incêndio, né? Então, e outra coisa que é importante falar é que esse tipo de equipamento ele deve ser utilizado em ambientes amplos ou ventilados. E o etanol? Para que o consumo, que a quantidade de oxigênio presente no ar não seja menor do que a nossa saúde precisa. Lucas, oi, André, fazer alguma pergunta? Eu queria tentar fazer um ping-pong, porque a gente está ficando com várias questões aqui bem importantes e eu queria ver com o Tenente Silveira para a gente tentar responder o telespectador. Vamos ver se além das questões que tu tens com ele também, mas só para a gente contemplar aqui porque eu tenho certeza que uma resposta já vai ajudar muita gente. Bom, o Nando de Pelotas, ele perguntou se o etanol ele pode usar nessas lareiras ecológicas. Sim ou não? Tenente, etanol pode ser usado nessa lareira, sim ou não? O etanol ele tem uma capacidade de produção de calor maior, certo? Os fabricantes recomendam o uso do etanol e nós achamos que devemos atender aquilo que os fabricantes recomendam, certo? Pode ser utilizado, mas com cuidado redobrado em relação ao álcool 96%, pela capacidade que ele tem de liberar calor e também
ampliar a possibilidade de ter um princípio de incêndio. Pois é, aí o Próxima pergunta, André. Tá, mas aí o Nando reforça que em ambiente fechado pode-se usar o etanol, não tem perigo por causa do oxigênio? No caso, qualquer combustível, tenente, tem perigo por causa do oxigênio, tem que ter uma circulação de ar, é isso? Sim. Necessariamente a combustão, né, o fogo, ele consome oxigênio. Então, se a pessoa utiliza num ambiente pequeno, como um banheiro, por exemplo, esse oxigênio que é consumido pela chama pode fazer falta para a sua própria respiração. Então, André, seja etanol, seja álcool ou até mesmo lenha, sempre tem que ter alguma circulação de ar. Tá certo. A Sônia de Itaquaquecetuba, São Paulo, nos acompanhando. Beijo grande para São Paulo. Olha só, deixar o aquecedor, ela não especificou qual, muito tempo ligado na tomada é perigoso, Josélia de Novo Hamburgo. O tenente até respondeu essa questão antes sobre o aquecedor, André, falando que atendendo às especificações do fabricante, pode deixar. O problema é usar aquela gambiarra, o Tzinho, aquele que até guardei no bolso para jogar fora depois, para deixar bastante tempo, aí sim tem um risco maior. A Ana de Gravataí tem fogão a lenha sobre as donas de casa, ou seja, qualquer pessoa, né, que esteja em casa ter um extintor de incêndio. O que o tenente Silveira pensa disso? Então, tenente, a questão do extintor de incêndio, até a gente tem aqui, ó, André, 2 exemplos, um ABC, que é para quase todos os tipos de fogo, e depois o BC, e em seguida até a gente pode falar um pouco mais sobre eles. Tenente, quem tem casa, por exemplo, precisa ter um extintor de incêndio? Então, a legislação de segurança contra incêndio, ela não exige extintor de incêndio e outros sistemas daquelas residências unifamiliares. Significa o quê? Que a casa ela está isolada de outras casas, então nesse lugar e só mora uma família. Nesse lugar não é obrigatório por lei. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros Militar recomenda que pessoas que moram nessa situação adquiram um extintor porque ele é eficiente diante de um princípio de incêndio. Agora, em residências onde há condomínio, onde há uma residência coletiva, nesse caso é obrigatório por lei. Tá. Agora, eu acho que só para encerrar aqui, até porque é uma pergunta que muitos têm feito e eu já tinha mencionado, lá de Sapiranga que vem essa questão do superaquecimento. O Marciano de Sapiranga, sábado à noite tivemos problema de superaquecimento da rede após tomar banho muito quente e ligar o ar-condicionado no quente. A rede entrou em curto e tiveram que chamar os bombeiros, mas conseguiram resolver. Então, só para a gente encerrar de um modo geral, a questão de superaquecimento quando liga aquecedor, ar-condicionado, como é que é o lençol térmico, que também tem que ter alguns cuidados. O superaquecimento de fios, para a gente encerrar, Lucas. Tenente, superaquecimento dos fios pela sobrecarga na rede que acaba gerando um curto-circuito. O que fazer? Então, o ideal é desligar a energia elétrica, né? As residências elas têm um disjuntor, uma chave também, onde a pessoa pode interromper a circulação de energia elétrica. Depois disso, ela pode utilizar o extintor adequado. Na classificação brasileira, o extintor é o tipo C de equipamentos elétricos. Então... vou pedir para o Jefferson mostrar aqui rapidamente, André, que é o extintor pequeno, ali que está ao lado, que ele é utilizado para a rede elétrica. Esses dois extintores, eles são classe C. A diferença é o seguinte, que aquele da nossa direita ali, a direita, ele é um pó ABC e ele atende qualquer classe de incêndio. E o outro é o CO2, que é B e C. Então, por exemplo, eu posso usar qualquer um desses dois extintores na lareira ecológica. E posso usar qualquer um desses extintores numa rede elétrica energizada. Eu não posso usar o extintor tipo água, porque a água ela não é o agente extintor adequado para equipamentos elétricos. André, ótimo, então eu te agradeço, Tenente Silveira, que gentilmente nos atendeu aqui, fez as demonstrações, todas as explicações. Tenho certeza, André, que tem muitas dúvidas e, claro, assim que possível a gente vai esclarecendo aqui na SBT. Na dúvida, sempre, né? Um técnico, alguém que conheça. Tem muitos seguros residenciais que têm esse tipo de serviço, acho que é bem importante. Às vezes, seguro de carro também que tem o serviço de seguro de casa embutido no plano. As pessoas podem investigar se
se o plano contempla, por exemplo, uma avaliação. Tem muitas perguntas aqui sobre disjuntor que desliga. É indicativo de que há problemas na rede. Ou o disjuntor é muito fraco, ou a rede toda está com problema. Então, sempre é um risco muito grande. Obrigado, Lucas. Obrigado ao tenente e também ao soldado Vianney, que nos ajudaram aí nesses esclarecimentos. E obrigado para quem mandou mensagem para a gente, que não foi pouca não. Mas eu acho que, de um modo geral, a gente conseguiu contemplar a todos. Bom, nosso assunto agora é a pandemia. Só que é a pandemia de roubo de fio de cobre aqui no estado. Incrível que pareça, é algo que vem aumentando cada dia mais. O número de furtos aumentou muito nos últimos meses. E quando isso acontece, além de deixar muita gente sem luz, nossas contas de energia elétrica podem ficar mais caras. E o próprio Lucas Abate vai explicar pra gente em uma reportagem especial que você acompanha a partir de agora. As lâmpadas de LED que deveriam iluminar o parque foram parar no ferro velho. Mal iluminado ou não iluminado, a população deixa de utilizar, né? Gera uma sensação de segurança e esse impacto perante a sociedade é muito grande. No trem, paradas constantes por furto de fios, prejudicando milhares de passageiros. Em 2022, escolas, comércios e até unidades de saúde fecharam por falta de luz. Reflexo de um crime que aumentou em todo o Brasil e que afeta a rotina de todo mundo. Uma coisa profissional mesmo, né? Com volumes grandes, né? Paralisando hospitais, paralisando empresas, deixando cidades, até partes das cidades, algumas ruas, sem iluminação. Então, nós temos vários tipos de problema, mas com certeza todos os problemas são os mesmos em todas as cidades do Brasil. No Rio Grande do Sul, na área da CE Equatorial, foram 25 toneladas de cabos furtados em 4 meses, a metade de todo o ano passado. Isso representa 63 quilômetros de fios levados, o equivalente à distância de Capão da Canoa a Torres. Em comum entre os furtos pequenos em instalações domésticas aos maiores, está o destino do material. Estamos buscando coibir, atacando a receptação, né? Já estamos trabalhando na abordagem nos autores, buscando a prisão, e isso a gente tem feito rotineiramente, mas agora, nessa operação, estamos trabalhando na receptação. Por isso, na semana passada, uma força-tarefa foi realizada em Porto Alegre, com foco na região da Voluntários da Pátria. 9 estabelecimentos foram autuados e 8 pessoas presas em flagrante por furto de energia e receptação. E a nossa equipe acompanhou tudo no local. Nesse exato momento, que acontece do lado lá, Guarda Municipal interditando o estabelecimento, tá? Situação do momento agora, a Guarda interditando o local onde teve essa prisão, onde as lâmpadas foram encontradas e também essa grande quantidade de fios de cobre. Na sexta-feira, mais uma ação, dessa vez com uma retroescavadeira para derrubar 2 ferros velhos irregulares. O aumento no número de furtos é reflexo da valorização do cobre no mercado internacional, que atingiu o maior valor desde 2011. A tonelada do material era vendida a $4 mil em 2020 e agora chegou aos $10 mil, ou seja, R$50 mil na conversão. Um valor milionário para quem precisa repor, como por exemplo a CE Equatorial, que já gastou R$2.600.000 somente neste ano. Um prejuízo que, direta ou indiretamente, vai parar no bolso do consumidor. Quem furta vai ter que vender isso na ilegalidade. Então ele vai vender por 1/10 do valor do produto, 20% no máximo. Então a diferença é grande. Para quem vai repor é muito alto. Pois é, mas a polícia está de olho. E de olho não só em quem rouba, mas em quem está comprando. E 4 bairros aqui da região central da cidade estão sem água por causa da substituição das redes nas obras de revitalização do centro. E a Gabi Nerina tem outras informações para a gente, né, Gabi? Isso sim, né, André? Vamos trazer informação de serviço aqui para a população de Porto Alegre. Tudo porque, olha aqui, esta obra gigante que já iniciou
que é de revitalização aqui do centro de Porto Alegre, chamada a obra do Quadrilátero Central. Olha como é que tá a situação aqui da Otávio Rocha. Sabe Otávio Rocha? Tu conhece bem, né, André? O Glauco também. Tá assim, ó. Cadê? Saiu em todas obras. Aquelas pedrinhas do chão aqui. Em tá obras. tudo em obra por aqui, não passa carro, não passa nada, tudo bloqueado. E aqui atrás de mim, ó, André, faz parte dessa obra de revitalização. Esta operação aqui do Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, então tem interrupção temporária de abastecimento de água em 4 bairros aqui da capital, claro, no centro aqui da capital, bairro Independência, Bonfim e também Floresta. Ao longo do dia de hoje, pode então se observar interrupções que podem voltar. A ideia, a estimativa é que à noite, por volta das 8 horas da noite, esse serviço já seja restabelecido. Mas olha o tamanho do buraco, André. Eles estão aqui trabalhando desde as 8 horas da manhã. Volta e meia eu fico ouvindo aqui o barulho aqui, né, de todos os equipamentos. Cabe uma pessoa inteira ali dentro, ó. Antes eu vi jorrar um pouco de água ali, André, ó. Eles vão trocar cerca de 4.000 metros da rede. Para que vai ser isso? Para substituir, ficar mais moderno, atualizar esse sistema, essa rede aqui que é tão antiga. Cerca de 300.000 pessoas, André, circulam pelo centro de Porto Alegre neste ponto aqui, de acordo com a prefeitura. Serviço, então, informação ao vivo para quem está nos acompanhando em casa, André. Tá certo, obrigado, Gabrielina. E aí, 4 bairros sem água, portanto, aqui no centro de Porto Alegre. E 190.000 pessoas já passaram pela Fenadoce em Pelotas, lá no sul do estado. Desde o início da feira foram vendidos 1.290.000 docinhos. Lembrando que a feira vai até o dia 19. Acompanhe. Doces coloridos, cheios de sabor e história. Tem quindim, ninho feito com fios de ovos, panelinha de coco, pastel de Santa Clara, frutas cristalizadas e outras dezenas de variedades. Tudo reunido numa espécie de cidade cenográfica que imita os casarões centenários de origem portuguesa de Pelotas. É o evento mais importante que nós temos em Pelotas, né? A nossa tradição que vai para tantos lugares, para o Brasil inteiro. Ao todo, 42 doçarias se prepararam para vender depois de 2 anos sem Fenadoce por causa da pandemia. O ingresso aqui no centro de eventos dá direito a um doce de presente. Todo dia a gente está feliz por fazer esses doces maravilhosos para alegrar nós aqui pelotenses e o povo que vem prestigiar os doces de Pelotas. O doce aqui é tabelado, custa R$ 5,00. É patrimônio nacional e tem até selo de qualidade. Entre as novidades está este espaço nas mesas para rodadas de negócios entre empresas de grande e de pequeno porte. Tem ainda parque de diversão e shows de graça em 4 palcos no centro de eventos, além de 3 atrações nacionais na arena externa, até o fim da feira no dia 19. Jorge e Matheus, DJ Alok e Dilcinho. A Fenadoce está aberta todos os dias até às 10 horas da noite. É um doce de festa. Eu gostei da entrevistada ali, conversando ali com o repórter e fazendo docinho, né? Sim, a gente está fazendo e não parava. Olha, quem não tá nada doce, a nossa convidada agora em seguida para o Blocão do Esporte, tá danada da vida. E vai explicar o porquê em seguida. Hoje nós temos, portanto, esta convidada especial. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paza. Eu volto amanhã. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Atenção que o Leandro está dizendo lá. Glauco, um pouco mais direita, esquerda. Fica assim, né, André? Vocês já viram quem é a nossa convidada de hoje, né? E a pergunta do tiozão, aquela velha pergunta, Dani riu ou não riu? Ou chorou? E aí, Schenck? Oi, Dani. Ou ficou louca da vida. Por quê? Me explica, eu não estou entendendo. Por que que a Dani não está feliz? Porque o time do Grêmio é ruim. É ruim. É muito ruim. Concorda, Schenck? Olha, eu não sei se eu diria que é muito ruim, mas assim que a fase tá difícil, a gente tá vendo os melhores momentos e haja gol perdido, né, Glauco e Dani? Assim, o Grêmio, se tivesse um campeonato de gols perdidos, o Grêmio era campeão com muita facilidade. Porque o Grêmio não acerta a casinha. E quando acerta, a gente vai ver depois, é um desastre.
O Grêmio que tem só 9 gols marcados nesta Série B, é um dos times que está ali posicionado na segunda pior defesa, né? Curiosamente, segundo pior ataque, curiosamente, sabe quem é o pior ataque do campeonato? Quem é o pior ataque? O Sport. Pois é, eu acho que é inevitável falar do Grêmio e ignorar o adversário. É verdade. O Sport é fraco, gente. Fraquíssimo. É fraco. E é quarto colocado na tabela. Tá na frente do Grêmio. E aí tem que ouvir, são 6 jogos sem derrota. Pois é, Para! essa é a invencibilidade do mal, que eu chamo assim. Tem a invencibilidade do bem. Por exemplo, vamos destacar o co-irmão, o rival da Dani. O Inter, que até vem vencendo, empatou muito, mas está numa invencibilidade do bem. Essa é uma invencibilidade amarga, um negócio meio assim, né, Dani? É triste, né, Glauco? Tu vai ali, daí no final, ontem eu fiz algumas anotações, eu conversava com o Matheus Schenck. Olha o que o Matheus me disse antes do jogo terminar. Ele me manda a seguinte frase no WhatsApp. Nós vamos ouvir o seguinte no final do jogo. O grupo é bom, o time está criando casca, aprendemos a jogar a Série B, agora com a ajuda da torcida vamos vencer. E eu imploro a ajuda da torcida. Caiu no colo da torcida, minha gente. Foi exatamente assim a entrevista coletiva do Denis Abrão depois, né? E agora vocês vão me dizer, ok, a ala norte está aberta, tudo bem? Me desculpa, companheiro. O papel da torcida ali é importante, Mas vem cá, se o time não está se ajudando, a torcida vai ter que... Mas não tem milagre, Glauco. Milagre não existe. Não é a torcida que vai fazer o Elias acertar aquela bola, que a gente pode até ver, né, a chance do Elias. Vamos ver. Não vai ser o torcedor que vai entrar em campo e acertar o gol. Foi uma jogada que foi um contra-ataque, olha a bola enfiada, o Elias está na cara do gol. Ele erra o momento do chute, né? Aí, ó, ele podia correr um pouquinho mais, né, para tentar invadir a área e tirar do goleiro. Aí ele tenta o chute que sai um traquezinho danado. E outra, não era cansaço porque o Elias tinha entrado no jogo. Acabou de entrar. E aí o Roger fala a seguinte frase: a gente atuou com bom nível. É assustador, tu ouvir. Gente, o primeiro tempo tá pau a pau do jogo contra o Ituano, do pior jogo que o Grêmio fez na temporada. É inadmissível que alguém assista aquele primeiro tempo e não concorde com isso. Ô Schenck, tomou o remedinho já, o calmante, ou não tomou ainda? Ela? É, tem que tomar então. Eu acho que não, Mas tá só, falando, só um detalhe, né? Nos últimos minutos o Kahneman acaba expulso e a gente separou esse lance para mostrar que não é culpa do Kahneman na expulsão. Olha o erro do Thiago Santos no meio de campo. De quem? Do Thiago Santos. De quem? Que nem sei o que estava fazendo ali, né? Pois é. Que nem sei o que o Bitelo estava fazendo no banco também. Pois então, essa escalação, alguém entendeu? O Schenck tem uma explicação por que o Bitelo começou no banco? O Bitelo não vinha bem. A verdade é essa, o Bitelo não vinha tão bem nos últimos jogos. Só que o Thiago Santos, segundo o Roger, dá uma consistência defensiva maior. Só que já está cada vez mais provado que não é verdade. Ontem o Grêmio jogou com 2 primeiros volantes, digamos assim, que são caras mais fixos, né? O Villasanti e o Thiago Santos. O Grêmio mesmo assim foi dominado no meio de campo. Se você for ver, o Sport tem tantas chances de gol em chutes de fora da área que são lances que o jogador do meio de campo deveria estar marcando e não está. Ou seja, o Grêmio atua nesse momento com 2 volantes marcadores que marcam muito pouco. Não, eu acho que ele faz falta. Falta mesmo, literalmente. Não, né? faz falta no jogador. Isso não é marcar, me desculpa. Mas eu tô curioso para saber o que falaram. O que falou o pessoal lá depois do jogo? Pois é, o Roger falou sobre essa ansiedade, né? Afinal, o que tá acontecendo na hora de matar o jogo, de fazer o gol? O que tá acontecendo, Roger? E olha quem tá chamando o Matheus Schenck, ansioso é ele. Vamos ouvir. Seus treinamentos são para que você propicie e proporcione as oportunidades que eles vão se deparar nos jogos, né? E a gente faz com bastante frequência. São umas questões que eu faço bem, independente do momento, independente da qualidade que tem na frente, dependendo da idade, dependendo do grupo, eu sempre trabalho muito isso, né? Mas como eu disse, é um momento de cada atleta. É claro que a nossa eficiência hoje ela é baixa, né? Ela é bem baixa, né? Porque nós estamos tendo que produzir uma quantidade de oportunidades muito grandes para conseguir empurrar a bola para o gol. Só falta isso, só falta o gol. Já disse Parreira, né? O gol é um mero detalhe, né? Tá, mas aí é ansiedade ou é qualidade? Voltamos àquele assunto. Aí é que tá, Glauco. A gente não vai esperar que o Denis Abrão, que o Roger chegue na entrevista coletiva e diga: nossa, o time é realmente ruim, os jogadores são fracos, o elenco não é bom.
e aí me falta qualidade para colocar gente que saiba fazer gol. Tem coisas que Eles a gente não vão não dizer fala. Eu, por exemplo, tenho tanta vontade de falar cada coisa. Mas eu posso falar. Cite uma. Pode. Eu posso falar. Pode. Eu tô aqui Não, vou pra deixar falar, pra Dani. né? Então pensa bem, foram 8 contratações, né? 8, Tava vendo. tá. Entre eles, algumas. O Edilson, o Janderson. Edilson saiu lesionado ontem de novo, tá? Segunda lesão muscular dele. Biel, nenhum desses caras apresenta uma micro solução pro time do Grêmio. Então onde é que tá o problema, gente? Tá na Série B, continua ali a mesma direção, continuam as mesmas coisas. Não tá nada sendo feito, na minha modesta opinião. E se continuar assim, a gente vai continuar na Série B. Porque ontem a gente estava lutando para ter um suspiro, para ganhar do Sport e entrar no G4. Dani, falando nisso, né? Bota o a classificação, resumo da torcida. Vamos lá. Bota a classificação, porque se a Dani não riu com o jogo, imagina com a classificação. Glauco Paza, o Grêmio enfrenta o Sampaio Correia sábado, 11 horas na Arena. Tá. Mais Sampaio, uma vez, vamos 15. dizer que é jogo contra um adversário que acreditem. Sim, é confronto direto. Se o Sampaio Correia vencer, empata em pontos com o Grêmio. Meu amigo do céu. O jogo é domingo, né? É sábado, 11 horas da manhã. Tá, é sábado, 11 horas da manhã. Tá, o horário e que é a totalmente torcida, diferente. você, torcedor, tem que ir no jogo, porque dependemos de vocês, apenas de vocês, para tocar o time pra frente. Por favor, vá ao jogo, o time tá muito bom. Ah, gente, por favor. Cara, de cinismo dessa Dani Hill. Não, mas é uma mistura de esperança com morte. Quer uma esperança? Uma Eu esperança? quero. Tá. Denis Abraão sobre Lucas Leiva. Roda aí. Escuta, Dani. Ah, não vem. Está perto de fechar a negociação? Não, a negociação é difícil, gente. Eu não vou iludir o torcedor do Grêmio. Essa é uma negociação muito difícil de ser feita pelo momento que nós vivemos. E pela característica da negociação, uma negociação muito complexa. Tem muitos pontos importantes a serem definidos. A esperança... Aí, outra coisa. Nossa, estamos sem Diego Souza. Eu acho que agora vai. Diego Souza, pelo menos, marca gol. Ah, mas isso eu falei. Desculpa. Mas não importa quem jogar ali, né? Ele não ia perder aquele gol de cabeça, o Diego Souza. Pode ser, mas assim, qualquer Talvez atacante do também Grêmio... ele não chegasse na bola. O Schenck vai dizer que o Diego Souza não faz falta. Não, eu vou dizer, qualquer jogador que atue na frente no Grêmio hoje em dia morre de fome, né? Não, mas vem cá, mas a bola alçada pra área, quem é que faz gol se não é o Diego Souza? Mas o Elkerson também é bom na bola aérea. Ontem ele perdeu um escanteio. Fez quantos ontem mesmo? 2? Não, mas aí é que tá. O meu ponto é, não importa quem jogue ali. Se o time cria pouco ou cria muito, mas erra muito cruzamento, o que o Grêmio erra de cruzamento é inacreditável. O que o Grêmio... fundamento. A gente tá vendo aí que o Grêmio criou ontem basicamente só chute de fora da área, né? Só teve isso? Criação, porque não tem articulação, né? Não tem articulação. O Diego Souza não é um cara que chuta de fora da área. É um time sem cabeça. Tipo que nem Glauco. certos apresentadores aí, mas enfim. Mas sabe o que mais me dói nessa história toda, né, de acompanhar o Grêmio há muito tempo, é ver um time completamente apático, que não bota o coração na pontinha da chuteira. E diferente da trajetória, da história. Diferente de tudo. Ontem era um jogo, era final de campeonato, meu amigo. Tá ali, no meu ponto de vista, tem uma vaguinha. Não, mas o empate lá tá bom, já diziam alguns colegas aí. Gente, pelo amor de Deus. E ainda mais, foram 6 jogos fora de casa e agora temos 6 jogos em casa com a ala norte aberta e isso vai ser o diferencial. Mas nem que a ala puxa esteja aberta, não sei se vai adiantar. Que medo. O que eu tô vendo é um torcedor completamente revoltado, é um torcedor que não tá entendendo. Não, eu não tô vendo assim tanta revolta. Glauco. Tá bem. Glauco, só um detalhe. A gente vai deixar a Dani pra falar de Inter ou a gente vai... Não, nem quer falar de Inter, Dani. Vamos convidar ela. O Marcinho me dá uma trégua e vocês querem falar de Inter? Tudo bem. Tá, olha só, porque na volta do intervalo a gente vai falar que o Inter sonha com Yuri Alberto. Mas será que é só sonho ou pode ser realidade? Daqui a pouquinho. Dá. Bom, seu Glauco Paza, eu tenho uma informação boa e uma informação ruim para dar para você. Dá para escolher? Vai, qual que é antes? Eu quero a ruim primeiro. A ruim? Tá. Yuri Alberto no Inter, por enquanto esquece, tá? Como assim? Como assim, como assim? Eu nem sabia que ele estava voltando. Não, mas olha só. A informação de ontem é que o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, sonha ou sonhava em repatriar o Yuri Alberto por empréstimo junto ao Zenit, clube que o comprou no início desse ano, né? Aliás, uma fortuna, uma babilônia de dinheiro que o Zenit pagou e continua pagando em algumas suaves prestações. Sim. A informação que a gente tinha é que o Inter confiava que o Yuri iria querer voltar para o Brasil por causa da situação lá do conflito da Rússia, que não termina e tudo mais.
Só que a gente conversou com o André Cury, que é o agente dele, e o André foi enfático, garantiu que não tem nada disso, que não tem negócio, que o Yuri está feliz no futebol russo e não vai voltar. O Zenit também descartou emprestar o jogador neste momento, ou seja, é sonho, tá? Tá, e aí o Brenner vai ser a bola 1 do Inter. Sem dúvida. O que se falou ontem, tá? Que o presidente Barcelos gostaria do Brenner como plano A, mas o Yuri como plano B. É aquele plano B que, na verdade, né? Não quer nada aí, Marcelo. Não quer né? nada, não, Não quer o shake também? A gente manda. Custo caro, rapaz. Mas olha só, bom. então, por enquanto, só sonho, tá? Um cara que é um pouco mais viável é o Arangues, tá? O chileno Arangues está, sim, apalavrado com o Inter e já disseram lá na Alemanha. No Brasil, ele só joga no Inter. Ou seja, em vindo para o Brasil de volta, vai ser no Inter. O negócio é vir, né? Porque tem que negociar com o Leverkusen, que tem mais um ano de contrato, até o meio do ano que vem. Ou seja, o Inter vai ter que pagar. Muito dificilmente o Arangues sai de lá de graça. Assim, na pichincha, não vai. Tá? O Inter vai ter que desembolsar uma grana. Mas, entre Inter e Arangues, tá tudo certo. Falta combinar com os alemães. Nesse caso não é com os russos, né? Não é o caso do Yuri. Uma última informação, tá? O René tá fora, lateral esquerdo do Inter, titular tá fora do time por 2 semanas, lesão muscular. O Moisés volta ao time contra o Goiás amanhã. Lembrando, o jogo é amanhã lá em Goiás. O Inter tem uma oportunidade aí de, quem sabe, né, manter esse embalo. Quantos jogos seguidos sem perder 15, vai ser? 15. Já seriam 16 aí. Viu? Eu sou bom de geografia, rapaz. Podemos encerrar com as imagens da Austrália, rapidão? Podemos. O goleiro da Austrália foi herói, classificou a Austrália para a Copa do Mundo, só falta uma seleção. A Austrália classificada, hoje tem Costa Rica e Nova Zelândia decidindo a última vaga para a Copa do Mundo. Tchau, pessoal. Tchau, e tchau. O Peru tá fora. Tchau, pessoal. Peru caiu. Peru caiu.